No comecinho, eu farei duas coisas de maneira muito simples. A primeira é um teste com uma pergunta. Nós vamos para Nova Jerusalém? Por que vocês falaram não? Porque a Nova Jerusalém é uma pessoa. Então nós estamos nos tornando ela. Ok? E a outra coisa é abrir da seguinte maneira. Vamos ter alguma experiência para começar a entrar em algo, como os 3 passos de todo o treinamento. Então, há 2 versículos que agora precisamos exercitar para experimentar e, por fim, desfrutar. O primeiro dos 2 versículos é 2 aos Coríntios 3,16. O versículo diz: quando o coração deles se volta ao Senhor, o véu é retirado. Então, a exigência é, agora mesmo, que todos nós voltemos o nosso coração ao Senhor. Espero que vocês façam isso no começo de cada dia. Voltar o nosso coração ao Senhor. Não temos de esperar um sentimento. Conhecemos a verdade, sabemos o que é necessário. Ninguém pode fazer isso por nós. Nós voltamos o coração para o Senhor e usamos a nossa vontade humana para tomar essa decisão. Quando voltamos nosso coração ao Senhor, o véu é retirado. E isso nos leva à experiência do versículo 18. Todos nós com o rosto desvendado, contemplando e refletindo como um espelho a glória do Senhor, estamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Senhor Espírito. O véu foi retirado. O véu é retirado quando o nosso coração se volta. Então, o véu foi levantado. E agora temos um rosto desvendado, contemplando e refletindo a glória do Senhor. Onde está a glória do Senhor? Como ela é? Capítulo 4, versículo 6. É a glória na face do Filho de Deus. Para termos uma experiência genuína, o nosso coração se volta para o Senhor e nós contemplamos a glória na face de Jesus Cristo. Então, de maneira direta, mas muito suave, e isso é parte do viver diário de vocês. Vocês voltam o seu coração, vocês têm a compreensão de que há outra pessoa vivendo em vocês, não apenas com uma visão do que é o espírito ou a vida como um elemento, mas é uma pessoa. Sabemos isso a partir de Efésios capítulo 3. Cristo está habitando no nosso coração. Não diz que o Espírito de Cristo
Cristo está no trono, como é que ele pode também estar em nós? Mas isso revela ambos aspectos. Ele está no trono e está em nós. E é muito tocante e profundamente supridor o fato de quando voltamos o nosso coração ao Senhor e contemplamos o Cristo interior que habita no nosso coração, nós estamos contemplando a glória na sua face. Creio que o Senhor agora mesmo está intercedendo por todos nós para que não paremos de conhecer a respeito disso, mas que diariamente seja um dia do Senhor avançar interiormente em nós. Que Ele tenha acesso a todas as partes do nosso coração, mente, emoção e vontade e a consciência. E, de alguma maneira, o Senhor, ao cuidar de cada um de nós, tornará isso real para nós. Eu estou em você. Eu estou em você. Me lembro uma vez, quando eu estava acostumado com um determinado instrumento no meu escritório, então o Senhor disse, simplesmente, invoca o meu nome e eu farei tudo, porque Ele está em nós. Então, essa é a parte inicial de abertura na experiência que levará ao desfrute. Mas espero que essa parte do seu viver diário, não creio que a maioria de nós acorda cheio de energia, pula da cama, no poder da ressurreição de Cristo, já pronto para sair. Contudo, não importa como nós acordamos de qualquer maneira, é um novo dia e consagramos esse dia ao Senhor e pedimos a Ele sinceramente, Senhor, por favor, supre-me com a Tua medida da graça para hoje. Senhor, Tu sabes o que vai acontecer hoje. E o Senhor nos suprirá com a graça para qualquer coisa que aconteça nesse dia. Haverá a graça todo suficiente. Com essa introdução, vamos entrar no esboço agora. Glória e glorificação reveladas no Evangelho de João. Há 5 sessões e eu estou observando o tempo cuidadosamente, porque a sessão 4, principalmente, e também a 5, onde o nosso encargo específico está e queremos ter o tempo adequado ali para considerar cada ponto na experiência, não meramente doutrinariamente. Então, começamos de maneira direta e simples. Glória é um atributo de Deus. Glória é a expressão de Deus. Deus expressado em esplendor. Então, sempre que Deus é manifestado, Ele é manifestado em glória. E sempre que o contemplamos, nós contemplamos e refletimos a sua glória. A expressão de Deus em esplendor. E o Senhor está ministrando a nosso favor aquilo que é necessário para o nosso benefício, de maneira que nós gradualmente sejamos glorificados, todo o nosso ser. Chegaremos mais adiante a um determinado ponto
nessa glorificação genuína, que ela nos levará à unidade mais profunda para a qual o Senhor orou. Nós chegaremos a isso. Ele orou na noite antes de ser executado no dia seguinte. Então temos uma sessão longa aqui. Nós vamos percorrê-la. Não vamos correr, vamos caminhar e identificar alguns aspectos cruciais da experiência da glória de Deus. A glória de Deus está intrinsecamente relacionada à economia de Deus. A economia de Deus é seu plano e arranjo para dispensar-se a nós para produzir uma expressão coletiva do Deus triuno. Mas a glória de Deus está relacionada com a economia de Deus. O Deus triuno é um Deus de glória. Romanos 8, 28. Deus, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que são chamados a Deus, que amam a Deus. Não que amam o Pai, mas que amam a Deus. E um aspecto do Deus triuno, ele é o Deus da glória. B. A meta eterna de Deus é levar os seus muitos filhos à glória. Hebreus 2:10. Isso acontece em todos nós diariamente. Conduzir seus muitos filhos, ou seja, todos os filhos regenerados de Deus, crescendo como seus filhos, sejam homens ou mulheres fisicamente, espiritualmente todos somos filhos e todos somos parte da noiva. Então, para nos conduzir à glória. A seguir, o homem foi criado por Deus à sua imagem para poder expressá-lo em sua glória. É por isso que os homens e os seres humanos foram criados. E, à medida que o Senhor ministra a vida para nós, nós crescemos em vida, somos salvos na vida, cada vez mais o expressamos. Não é uma autoexpressão, mas é a expressão de Deus. Quando Deus é expressado, Ele é o Deus da glória. D. Pecar é carecer da glória de Deus. E assim, expressar o pecado e o ego pecaminoso. E amar a glória dos homens mais que a glória de Deus. Um versículo-chave é Romanos 3, 23. Nós achamos que o pecado é apenas quando você faz algo realmente mal, ruim, e a consciência condena você. Mas o pecar é carecer da glória de Deus. Então, mesmo quando você é bonzinho, você é paciente, humanamente falando, por quanto tempo durará sua paciência? Não sei, mas não há glória nisso. Isso é apenas o nosso ego. Tudo aquilo que carece da glória de Deus é pecado. Letra E. A redenção de Cristo cumpriu as exigências da glória de Deus. Para isso, temos um apreço profundo e gratidão ao Senhor por nos ter redimido.
para cumprir as exigências da glória de Deus. Não poderíamos fazê-lo, não poderíamos ser, estamos sob o juízo de Deus, mas a sua redenção cumpriu as exigências de Deus. Não vamos à reunião da mesa do Senhor com tanto louvor e apreço. Permitam-me dizer, não meramente cantando um hino após o outro e orar apenas na linha dos hinos, mas devemos ser capazes de chegar com o nosso labor e experiência do Senhor e dizer: Senhor, eu só quero te louvar por ter me salvado do meu ego, de mim mesmo, de não expressar a tua glória. Estou aqui para te louvar. Tu és a glória de Deus. Essa glória agora está aumentando em mim e eu quero te louvar, te agradecer e por me dar alguma experiência essa semana que passou. Mediante o Evangelho da glória de Cristo, Deus nos chamou por sua glória eterna e para ela. Essa é uma meta, um objetivo de pregar o Evangelho, não meramente salvar alguém do lago de fogo, mas introduzi-lo na glória pela eternidade. O Cristo todo inclusivo habita em nós como a esperança da glória. Eu sei, estamos cada vez mais aprendendo a viver pela fé, mas como seres humanos precisamos de esperança. Precisamos de esperança, e esperança é para o futuro. A fé está baseado naquilo que já aconteceu, baseado naquilo que Deus já realizou. Mas o Cristo que habita interiormente também é a nossa esperança da glória. Não sintam-se envergonhados, irmãos fortes, durões, que todos precisamos de esperança. Não importa qual seja a minha situação atual, eu vejo além disso. Eu tenho uma esperança dada por Deus de ser glorificado. A meta da salvação orgânica de Deus e o último estágio dessa salvação é glória, a nossa glorificação. Estamos no processo da salvação orgânica. Estamos sendo salvos em vida. Esse é um versículo crucial em Romanos capítulo 5. Fomos redimidos e agora todos nós estamos no processo de ser salvos em vida. E isso resultará no último estágio dessa salvação. J. O edifício de Deus é o Deus triuno trabalhado em nós para nos tornar sua expressão coletiva gloriosa. Essas palavras voltarão mais adiante, mas eu quero enfatizar agora. Sua expressão coletiva gloriosa. É isso que está no coração do Senhor para cada igreja local. Que uma igreja local genuína, algumas décadas atrás, e o irmão Lee mostrou no treinamento, com um grande número de santos daquela localidade, foram testados. E isso é na época em que o irmão Lee dava 30 mensagens em 10 dias, testava todos os locais. Depois deles terem falado tudo, ele se levantou e disse: todos vocês são igualzinhos ao irmão fulano de tal. Em outras palavras,
ele está glorificando-se a si mesmo e a sua esposa está glorificando-se a si mesma. E agora a expressão coletiva ali era deles. E esse foi um final de machucar o coração que aquele irmão amado, teve. Nós devemos ver que a igreja não é para a nossa glória. A igreja é a expressão coletiva da glória de Deus. Uma vez que o reino de Deus e a glória de Deus são inseparáveis, a glória de Deus será manifestada no reino vindouro. Então, quando o reino for manifestado, a glória que está se desenvolvendo em nós será coletivamente manifestada. Uma característica marcante da Nova Jerusalém, essa pessoa coletiva, a Nova Jerusalém, é que ela tem a glória de Deus, sua expressão. A cidade inteira da Nova Jerusalém, uma pessoa coletiva terá a glória de Deus, que é o próprio Deus, brilhando através da cidade. Sua esposa. Que esposa maravilhosa será. Essa glória de Deus estará permeada em todo o ser dela. Tem dois. A glória de Deus, na economia de Deus, envolve o pico elevado da revelação divina. De vez em quando, eu tenho que lembrar do pico elevado, Deus tornando-se homem, para que o homem se torne Deus em vida, natureza e expressão, mas não na deidade. Então, os irmãos aqui na minha frente, vocês têm clareza de que são Deus em vida? Deus em natureza? Vocês parecem como seres humanos. Vocês têm a mesma vida que o seu pai, certo? A mesma natureza? Mas você não é o seu pai. Então, Deus, nosso Pai, Deus Pai é a nossa origem, mas somos Deus quanto a ter a mesma vida e natureza de Deus. E a glória de Deus está intimamente relacionada com isso. E o último ponto desta parte do esboço, a meta da economia de Deus é que todos brilhemos sua glória. Essa é a meta. Todos nós. Devemos crer nisso pessoalmente e devemos crer que todos que conhecemos, incluindo, falando do aspecto humano, muitos de vocês são alguém que vocês evitam, não querem ter contato, que vocês não apenas tenham essa mesma esperança, mas a fé de que todos nós vamos brilhar a sua glória. Um pouco mais de 3.000 estamos aqui, todos nós vamos brilhar a sua glória. Vocês creem que isso vai acontecer com vocês? Que o Senhor preparará vocês para serem arrebatados, saturando vocês com a glória de Deus? Ok. Agora chegamos à seção 3. A glória de Deus está envolvida com a encarnação, viver humano, crucificação, ressurreição, ascensão e volta de Cristo.
e o fato de ele ser a lâmpada na Nova Jerusalém. Em sua vida e obra, o Senhor Jesus não buscou a sua própria glória, mas a glória daquele que o enviou. Em sua vida, ele não buscou glória. Em sua obra, ele não buscou glória. Ele buscou a glória de Deus. Cristo foi glorificado em sua ressurreição. Cristo foi glorificado em sua ascensão. O Senhor Jesus foi um modelo de pessoa que cruzou o rio. Isso refere-se ao Antigo Testamento, quando Deus apareceu a Abraão, falou: você tem que me seguir, estou tirando você desta terra para aquela terra, mas você tem de cruzar o rio. Isso significa que nós cruzarmos o rio significa que estamos deixando esta esfera e entrando na esfera do reino de Deus e da sua economia. D. O Senhor, como Filho do Homem, virá na glória do Pai. Na Nova Jerusalém, pela eternidade, Cristo, o Cordeiro como a lâmpada, brilhará com Deus como a luz, para iluminar a Nova Jerusalém com a glória de Deus, que é a expressão da luz divina. Agora podemos nos concentrar ponto após ponto, e há muitos versículos aqui, deliberadamente, em que podemos ter uma visão muito clara no Evangelho de João. Podemos ver a glória e a glorificação do Senhor Jesus. Começamos com Mateus 17. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito da parte do Pai. Isso se refere à transfiguração de Cristo no monte. Voltando um pouco à mensagem 4, haverá essa transfiguração que está acontecendo agora e será manifestada naquela ocasião. B. Jesus manifestou a sua glória. A divindade do Senhor foi manifestada. Frequentemente, no Novo Testamento, essa palavra manifestar e manifestado é algo que pode ser visto, algo que antes não podíamos ver, mas agora temos uma visão muito clara. O Senhor Jesus não recebia a glória que vem dos homens. Note, se ele não recebia, isso é algo que temos de aprender. Até mesmo quando alguém quer nos considerar cheio de glória, o seu interior se fecha. Não receberei glória que vem dos homens, de ninguém. Mesmo que seja um irmão ou uma irmã, nós apreciamos alguém, mas ainda é a nossa vida natural. E eu não serei aperfeiçoado por isso, afetado por isso. Eu fecho o meu coração e não recebo a glória que vem dos homens. E perguntou: como podeis crer, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do Deus único? Então, enquanto o Senhor se desenvolve em nós, nós amamos a todos com o mesmo amor e a mesma medida.
nós realmente estamos aprendendo isso, a amar todas as pessoas de todas as nações, de todas as etnias, de qualquer característica, todos são iguais. E aqui aplicamos isso uns aos outros. Não vamos receber glória de nenhuma origem. Se nós recebermos isso, indica que profundamente em nós queremos ser glorificados. Mas se estivermos aprendendo que queremos que o Senhor seja glorificado, que Deus Pai seja glorificado, imediatamente, quando alguém tentar expressar esse tipo de apreciação, não aceitaremos, não receberemos. Porque ele não buscava a glória, e não buscais a glória que vem do Deus único. Então nós buscamos essa glória. Letra D. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Eu vou fazer uma pausa aqui. Daqui a pouco eu termino. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Que o Senhor cubra vocês agora, mas isto é um treinamento. Uma ou duas reuniões antes, um cooperador estava tendo alguma comunhão sobre tantos que vieram para o microfone compartilhar. E é claro, nós somos muito mais velhos, estamos aqui há muitas décadas antes de vocês, até mesmo antes de vocês nascerem, ou pelo menos de terem vindo para a vida da igreja. E nós não podemos ir para o microfone e falar dessa maneira depois de uma mensagem. Mas muitos, tenho de ser honesto com vocês, muito o que estavam ali era pura autoglorificação, pela maneira de falar, falando proveniente do ego. Então, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Isso não é feito de propósito. Isso é o seu ser não transformado, que ele se expõe tão rapidamente. Você está no microfone, começa a gritar, gritando isso e aquilo. Onde está a glória? O que foi expressado ali? Agora vai haver bastante tempo, eu estou observando o tempo aqui. Haverá bastante tempo para vocês virem aqui. Agora vai ficar todo mundo na cadeira, não vai? Não, agora não vou mais. Não, volte o seu coração para o Senhor, exercite o seu espírito. Eu tenho o guiar do Senhor. Senhor, eu vou para a tua glorificação. Eu vou para testificar a favor de ti, em teu favor. Não deixa o inimigo roubar você e nos roubar. Simplesmente esteja disposto a aprender que não estou falando de mim mesmo. Eu não falo de mim mesmo. Mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro. Então, você não é jovem demais e você não é velho demais para vir para o microfone, porque o que está em você, o que guia você é esse ponto. Nós buscamos a glória do Deus único no aspecto positivo.
E há 3 versículos aqui. Esse é o Senhor Jesus, o próprio Cristo, que disse isso. Há 2000 anos, Ele vive em nós, tornando essa palavra preciosa para nós. Eu não busco a minha glória. Eu não busco a minha glória. Há um que busca glória para mim e julga. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Foi isso que ele falou isso. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai. E veremos que o Pai foi glorificado ao glorificar o seu Filho, e foi no seu Filho e por meio do seu Filho que ele foi glorificado. 3. Pois amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então Deus, em seu cuidado todo inclusivo, que é uma definição maravilhosa de apacentar. Apacentamento é um cuidado todo inclusivo e carinhoso. Se não for carinhoso, não é apacentamento. Talvez haja um irmão líder, ele é forte demais. Bem, essa é a sua responsabilidade. Mas lembre-se, cada palavra que você falou foi registrada e será falada para você diante do trono do juízo de Cristo. É por isso que o Senhor vai querer disciplinar e treinar você totalmente a não falar de maneira inadequada em qualquer momento com qualquer pessoa. Então, enquanto o Senhor está nos salvando em vida interiormente e habitando em nós, Ele é aquele que nos salvará de amar a glória dos homens mais do que a glória de Deus. E podemos falar honestamente, eu rejeito, até mesmo desprezo a glória humana das pessoas. Eu sei o que está por trás disso. Você pode achar que é uma pessoa boa, ou um homem ou uma mulher boa, mas por trás há algo demoníaco tentando estragar uma pessoa. Nós nos importamos apenas com a glória de Deus. Letra F. Letra E. Jesus disse: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus, como Filho do Homem, ser glorificado, era ele ser ressuscitado. Viremos daqui em diante que a glorificação e a ressurreição são quase idênticos. Que o Senhor foi glorificado quando ele foi ressuscitado. E é aí que a glória que se desenvolve em nós será manifestada quando formos ressuscitados. Agora estamos chegando a um ponto muito precioso que envolve a unidade na vida e a vida da igreja. No capítulo 17, Jesus disse: Pai, glorifica o teu Filho,
para que o Filho te glorifique. Isso foi na noite anterior a ele ser crucificado. Pai, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique. O Filho sabia que o Pai é glorificado através do seu Filho glorificado. Então, quanto mais o Senhor trabalha glória e glorificação em nós, mais Deus Pai, através dos seus filhos, pode ser glorificado. E agora, glorifica-me, Pai, juntamente contigo, com a glória que eu tinha contigo antes que houvesse mundo. Esse é o tema da oração do Senhor em João 17. Ele estava orando por unidade. Unidade na vida divina, unidade no mundo, na palavra, e a unidade mais elevada e completa, que é a unidade na glória divina. Antes dessa oração, o Senhor Jesus previu que ele seria glorificado e que o Pai seria glorificado nele. Cristo ressuscitaria para elevar sua humanidade ao elemento divino. E seu elemento divino seria expresso, fazendo com que todo o seu ser, sua divindade e sua humanidade fosse glorificado. Assim, o Pai seria glorificado no Filho. Agora vamos diretamente a essa oração. O Senhor Jesus orou para que entrássemos no estágio mais elevado da unidade. Agora estou me dirigindo particularmente aos santos de meia-idade e além da meia-idade, como eu e você. Deixe-me perguntar-lhes, vocês têm um entendimento claro sobre o que seja o estágio mais elevado da unidade? Você pode estar na igreja há décadas. Eu não vou dizer que você deveria. Eu estou só perguntando se você entende ou não o que é o estágio mais elevado da unidade. E temos de alcançar o estágio mais elevado da unidade antes que o Senhor volte e arrebate. Não os vencedores, mas os santos que estarão vencendo. Que estarão vencendo em diversas situações. Então, a unidade na glória divina para a expressão coletiva do Deus triuno. Então, o estágio mais elevado da unidade é a unidade na glória divina. Está na glória divina. Para a expressão coletiva do Deus triuno. Em todos os aspectos da vida da igreja local se desenvolve dessa maneira. Cada um, em cada reunião de oração, aqui chamamos de reunião de profetizar, a reunião da mesa do Senhor, deve haver a expressão coletiva do Deus triuno
a glória divina expressada dessa maneira. Versículo 17 e 22. E estamos chegando a esse ponto muito precioso. A glória. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Vamos ficar um pouco nisso aqui. Eu lhes dei a glória que me deste. Isso está na deidade. A glória que me deste, eu lhes dei a glória que me deste. Que presente, que dom. A glória tem sua origem no Pai, foi dada ao Filho e lhe foi dada a nós, para que sejam um, como nós somos um. Tenho de ser honesto, eu não tenho um entendimento pleno desse tipo de unidade. Estamos aprendendo etapa por etapa. Nós somos um. E a unidade entre nós terá o mesmo grau e nível da unidade entre Deus Pai e Deus Filho. Essa era a unidade mais profunda dos crentes. Creio que chegará o tempo quando o Senhor interiormente motivará os santos, especialmente por companheiros vitais de oração. O Senhor colocará no coração deles um anelo pela unidade mais profunda. Senhor, te agradecemos pelo grau de unidade que tivemos durante muitas décadas, mas agora compreendemos que não estamos no nível mais elevado de unidade. E tu deves ter autoridade a qualquer tempo, a qualquer custo. E quando percebermos que isso é crucial ao máximo do ponto de vista de Deus, isso exigirá que o Senhor tenha acesso a qualquer e todas as partes do nosso ser. Isso qualquer coisa que possa impedir-nos a ter esse tipo de unidade, a unidade mais profunda. A unidade da glória divina para a expressão coletiva de Deus. O Senhor que está em nós é Emanuel. Eu não estou agindo de maneira anormal. Eu posso falar honestamente. Bom dia, Jesus. Bom dia, Senhor Jesus. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Senhor, tu estás aqui. Jamais te vimos, mas te amamos. Amado Senhor, nós nunca te vimos, mas temos fé em ti. E Ele está em nós. E Ele quer que tenhamos a glória divina para a expressão coletiva de Deus. E isso está muito no coração do Senhor, a expressão coletiva. E todos temos uma responsabilidade em qualquer reunião da igreja, como vimos muitas vezes, onde alguém, sem perceber, sem fazer de propósito, a maneira como oram, a maneira como se levantam para fazer isso e aquilo, não é parte da expressão coletiva de Deus.
é a expressão do ego entre todos os santos, pensando que estou fazendo isso em nome do Senhor. Então, vou voltar a esse ponto no início. Essa é a unidade mais profunda dos crentes. E espero que o Senhor ponha no nosso coração que todos tenhamos um espírito de aprendizado. Senhor, mostra-nos, por favor, qual é a unidade mais profunda. Isso está no teu coração? É por isso que tu orastes e tens orado? A unidade na glória divina. Então, precisamos da unidade na glória divina, reunida com a unidade mais profunda, para que a glória divina nos sature e haja a expressão coletiva de Deus. E essa expressão coletiva será a mesma em qualquer nação, qualquer língua e qualquer parte da terra. Porque tudo que é natural, tudo que é cultural, será terá sido exterminado. Nesse aspecto da unidade, os crentes, tendo o seu ego totalmente negado, desfrutam a glória do Pai como o fator de sua unidade aperfeiçoada. E assim expressam Deus de maneira coletiva e edificada. Esse aspecto da unidade, e estou enfatizando, o ego, tendo o ego sido totalmente negado. Quanto a essa experiência, me lembro, talvez uns 8 anos atrás, quando começou a haver uma espécie de treinamento, no treinamento de tempo integral, na extensão de Boston. E me pediram que eu desenvolvesse uma matéria específica, com um tema específico. E eu percebi que eu disse a eles, vocês todos foram muito fiéis em 2 anos de treinamento, vocês podem não ter percebido, mas vocês estão no limite entre o 2º e o 3º estágio da experiência de vida. Daquele livro que foi falado em 1953, e vocês estão crescendo estágio após estágio, mas eu tenho dor no coração por haver milhares e milhares de santos que têm estado na vida da igreja diligentemente há décadas, que não passaram do final do 2º estágio. O 3º estágio é o estágio da cruz, a experiência interior de Cristo, e a cruz aplicada à carne, ao ego e à constituição natural. Qualquer crente durante a sua vida que não tenha passado por esse estágio jamais conhecerá de fato o corpo, terá consciência do corpo, viverá no corpo e participará do corpo. O corpo será apenas uma palavra, uma doutrina. Então, eles pediram e eu, semana após semana, isso ficará para o seu estudo. Vocês devem passar pelo menos pelo 3º estágio que está nesse livro, e posso dizer honestamente que nos próximos 8 ou 10 anos vocês passarão por isso e vocês entrarão no estágio da maturidade.
Vocês não precisam ter mais de 80 anos de idade para estar no estágio da maturidade. Vocês são adultos jovens. Vocês estão na esfera da maturidade, mas estão avançando. Então eu liberei esse assunto porque o Senhor não quer ter outra geração que não avance, permanecendo no segundo estágio. Eles lidaram com o passado, confessaram seus pecados, se consagraram, não amam o mundo. Tudo parece estar bem. É por isso que o aspecto da vida da igreja deles está em degradação, da igreja restaurada para a igreja degradada. Também Apocalipse capítulo 3. Eles podem não saber disso. Mas se formos iluminados e convencidos pelo Espírito, teremos tempo suficiente para avançar de onde estamos. Os santos de meia idade e mais velhos, não é tarde demais para vocês passarem por esse estágio. Vocês têm tempo suficiente, mas não têm tempo para gastar, para desperdiçar. Espero que vocês vão ao Senhor honestamente e digam: Senhor, por favor, brilha em mim. Mostra-me, Senhor, onde eu estou. O que eu preciso. Senhor, a qualquer custo, por favor, faz isso, Senhor. Faz o que eu preciso para amadurecer no restante do meu tempo na terra. E eu sei que alguns irmãos se consagraram quando tinham 20 e poucos anos de idade e isso não aconteceu, mas o Senhor deu a eles uma determinada enfermidade que durou muitos meses e naquela ocasião eles tiveram esse rompimento e com semanas à frente, eles já estavam preparados para ser arrebatados. Mas o Senhor, certamente no seu coração, deseja que centenas de milhares de santos alcancem esse estado bem antes do final. Agora vocês podem apacentar-se mutuamente, podem funcionar dessa maneira onde quer que seja. Agora a última sessão. O tempo está indo bem. Como a corporificação do Deus triuno, Cristo, o Filho, é a glorificação do Pai. Eu quero lembrá-los novamente, isto é um treinamento. Então, peço a vocês, em nome de Deus Pai, quão frequentemente vocês oram ao Pai? Ao Pai. Quanta comunhão vocês têm com o Pai? Por um período de tempo muito longo, diversos meses, eu fui repetidamente a 1 de João, escrito pelo apóstolo João, tinha mais de 90 anos de idade, e ele disse: estou escrevendo essas coisas para vocês, tendo comunhão com vocês, para que vocês tenham comunhão conosco.
E ele prosseguiu, falou, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Por favor, considerem isso pessoalmente. Nosso Pai é a origem de todas as coisas positivas na vida da igreja. Se os irmãos na liderança souberem isso, eles próprios não serão a origem de coisa alguma. Levarão cada aspecto da vida da igreja, não apenas ao Senhor como a cabeça do corpo, mas a Deus Pai como a origem. Certo? Logo depois da reunião de funeral do irmão Witness Lee, em 1987, estávamos tendo um treinamento semestral sem ele, e enquanto orávamos, antes de começar, eu estava quase chorando. O irmão Lee se foi. Como saberemos o que fazer? Qual será o tema? Ele se foi. Não sabemos nada sobre a origem. Então nosso pai, suavemente, amando os seus filhos, disse, eu sou a origem. Aprendei de mim. Aprendei de mim. E eu recomendo para vocês, na sua vida pessoal, que qualquer decisão básica importante que você tomar, perceba, eu quero ir à fonte, eu quero ir à origem. Eu não quero que eu seja a origem, eu não quero que a minha família seja a origem, quero ir ao Pai. Agora vamos ver essa sessão, percorrer essa sessão. Glorificação significa manifestação. Ser glorificado é ser manifestado. O ponto principal da mensagem do Senhor em João 14:16 é que o Filho fosse glorificado, para que o Pai fosse glorificado no Filho. Em sua mensagem, o Senhor falou de glorificação, e em sua oração, ele orou pela glorificação. Cristo foi glorificado pelo Pai com a glória divina em sua ressurreição. Glorificado, a palavra glorificado significa ressuscitado. Pois o Senhor foi glorificado quando ressuscitou. Sua ressurreição o introduziu na glória. E essa será a nossa experiência, a experiência do poder da ressurreição de Cristo, que nos introduzirá na glória. Segundo o conceito do Novo Testamento, a ressurreição é uma liberação de vida. E essa liberação de vida é uma questão de glorificação. Glorificação, portanto, é um sinônimo de... Pode ser uma palavra nova para alguém, de algo idêntico, de ressurreição. Hoje, é por meio da igreja que o Filho será glorificado, para que o Pai seja glorificado no Filho e por meio dele, pela igreja. Pela igreja. Glória é a expressão da vida divina e da natureza divinas, da vida e da natureza divinas. Quanto mais vivermos pela vida e natureza divinas, mais glória divina haverá na igreja.
Ou então, talvez, tudo bem perguntar para os irmãos da liderança ou os presbíteros, perguntar na igreja que vocês supervisionam, que vocês cuidam, quanto há da glória divina na sua igreja? Você já prestou atenção a isso? No aspecto positivo, considere a glória de Deus para que a glória divina esteja na igreja. O Pai é glorificado pela união orgânica dos crentes de Cristo com o Pai no Filho, em uma unidade coinerente maravilhosa. Quando somos um, Cristo é glorificado. Quando somos um de fato na vida da igreja, haverá uma manifestação coletiva, uma expressão coletiva da glória de Deus. Então, quando somos um, Cristo é glorificado e o Pai também é glorificado. Eu creio que isso está se desenvolvendo e o inimigo tem acesso ao trono. Ele não foi jogado para a terra, lançado para a terra ainda. Então, o Senhor vai perguntar, você viu esse homem, referindo-se a Jó? Talvez ele diga, o que você está vendo ali naquela igreja? Isso vai envergonhar Satanás. Isso é uma expressão coletiva da glória de Deus Pai. Isso vai se espalhar por toda a terra e vai me trazer de volta com meu exército nupcial para amarrar você e jogar você no abismo. B. A unidade em João 17 é para a glorificação no Filho, do Pai no Filho. Essa unidade é, na verdade, a glorificação divina. Então, a unidade pela qual ele orou em João 17, a unidade mais elevada na glória de Deus, e isso acontece para a glorificação do Pai no Filho. Repetindo, essa unidade, na verdade, é a glorificação divina. Essa unidade. Que o Senhor abençoe toda a igreja local na terra para desenvolver mais a unidade. Há um nível de unidade ali, é claro. Nós respeitamos isso. Em nossa oração, para que a unidade se desenvolva plenamente, para que Deus Pai seja glorificado no Filho em todos os aspectos da nossa vida da igreja. Então, o último item. Na glorificação divina, o Deus triuno é glorificado na humanidade e a humanidade é glorificada na divindade. Então, o Deus triuno foi glorificado na humanidade e agora é a nossa vez para que a nossa humanidade seja glorificada na divindade, para a glória de Deus. Por favor, orem. 45 segundos ou 1 minuto e o nosso irmão vai dizer como devemos continuar a partir daí.